Shalom, shalom, meus amados, a paz do Senhor a todos. Meus amados, venho trazer aqui novamente para nós a leitura das nossas escrituras sagradas, da nossa Parashá, dos manuscritos sagrados. Então, meus amados, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para vocês o livro de Miqueias. Meus amados, eu estava lendo essa passagem muito forte. Então o Eterno falou demais ao meu coração. Eu quero passar em diante essa leitura e peço para que vocês se atentem, para que não passe nada despercebido. Mas quando eu digo nada despercebido, é que a gente deixe sensíveis, não por nós mesmos, mas pelo Espírito, sensíveis os nossos ouvidos, o nosso intelecto, o nosso entendimento, o nosso entender das coisas, para que não passe nada despercebido, para que você não fique: ah, mas eu não entendi isso, mas eu não entendi aquilo. Então se atentem, tá ok? Para tudo que você está fazendo, para que você se atente ao que vai sair daqui, ó. Não é o que eu estou falando, do que eu pensei, do que eu quero, é do que sai daqui, meus amados. Da leitura sagrada, é do que nos traz o entendimento daquilo do qual o Eterno quer para com nós. Então se atentem. Então vamos lá, meus amados. Quero ler aqui com vocês o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 4 em diante. Então se atentem, meus amados, porque agora o Eterno vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Então vamos lá. 7:4. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é o pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Os amados, se atente ao que vem diante dessa palavra aqui, dessa leitura do 4. Se atente ao que vem. Agora estou no 5. Não creias no amigo, nem confie no vosso guia, daquele que reposa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meus amados, eu vou parar aqui no 7. Eu quero trazer uma pequena palavra em cima, uma explicação em cima desses 4 versículos, desses 4 versículos do qual eu li aqui, meus irmãos. Então eu quero que vocês se atentem. Ah, não, mas espera aí, mas isso tudo já acontece nos dias de hoje. É verdade. Mas já está uma coisa tão normal, já está uma coisa tão comum da gente ver, que nós já sabemos, meus amados. Nós sabemos, mas nós não temos o entendimento da destruição que nos traz quando um familiar se levanta. Nós temos sim, não, meus amados, no reino espiritual eu estou falando, não de falácias, eu estou falando no reino espiritual, o poder de destruição que tem uma família destruída sobre as nossas vidas. O que isso nos traz, meus amados? Isso daí, muitas das vezes, o povo cristão, muitas das vezes, eles acabam caindo em contradições na tal maldição hereditária. O que você quer dizer com isso, na tal maldição hereditária? Porque a Bíblia já nos relata qual é o pai que vai comer uma uva, que vai se embotar os seus dentes e vai cair sobre o seu filho, aquele pecado. Então a Bíblia já nos relata isso, Paulo já nos diz sobre isso. Então as leis foram mudadas, meus amados. Mas pela tal da graça que o povo cristão muitas das vezes se encontra, pela tal da graça que eu tudo posso, pela tal da graça que eu tenho um livre-arbítrio, tira a verdade dessa palavra, dos nossos costumes, tira. Meus amados, entendam, eu sou cristão, então entendam, eu sou discípulo de Jesus, discípulo de Yeshua, eu sigo o Messias, eu sigo o nosso Cristo, eu sigo o Filho do Eterno, assim como você. Eu fui batizado, eu creio na morte de cruz, eu creio mais ainda na ressurreição dentre os
mortos, do nosso Cristo, do Filho do Eterno. Eu creio nisso tudo. O mesmo Deus seu é o meu. Mas para que ele se manifeste em nossas vidas, nós temos que entender o que é essa palavra. Aqui, meus amados, o que esses 4 versículos querem falar nos dias atuais. Pai se levanta contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra. E essa banalidade, essa bagunça que está no meio do povo cristão. Então já não basta os pais, os filhos, as noras, essa confusão que já está dentro da família, dentro dos nossos lares, agora está dentro da igreja, está dentro do meio evangélico, meus amados. Mas, meu amado, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que está uma bagunça. Eu quero dizer que eles não estão andando, meus amados, em retidão perante o Eterno. Não estão. A igreja, meus amados, ela está trazendo um mundanismo para dentro da sua casa. Ela está trazendo um mundanismo para os costumes aqui, ó. Apesar que muitas das igrejas, meus amados, as igrejas que eu digo, é no geral. Quando eu falar a falsa igreja, você já vai entender, porque aqui não tem igreja A e igreja B. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Não, não é. Não tem esse negócio, que a minha igreja tem 500 membros, a minha tem 50, é tudo a mesma coisa para o Eterno. Então não caia nesse conto. Não caia. Multidão, meus amados, não quer dizer nada. Não. O que quer dizer é qualidade. O que quer dizer é temor. Se tiver milhares e milhares, mas forem temente ao Eterno, glórias a Ele. Se tiver meia dúzia e for temente ao Eterno, a glória é a mesma, meus amados. Não é porque ali tem mais, aqui tem menos. Só na ordem numérica que isso daí é somado mais. Mas no reino espiritual do qual eu estou lhe falando aqui sobre Miqueias, eu não saí da palavra, não entendam. Entendam aqui a volta da qual eu estou dando, entenda. Então eu não saí da palavra, eu não saí. Só quero que você entenda mais ou menos a volta que eu estou dando, para quando eu falar você já está entendido de tudo que está acontecendo. Então não somos melhor ou pior do que ninguém. Não, mas no valor numérico, sim, faz diferença, milhares e milhares. Mas no contexto espiritual do qual eu estou aqui relatando, não tem nenhuma diferença, meus amados, não. No reino espiritual, para o Eterno, somos todos iguais, porque somos a sua imagem e semelhança. Essa que é a verdade. Então não é roupa que vai te condenar, não é roupa que vai te salvar, não. Não é placa de igreja que vai te salvar e nem placa de igreja que vai te condenar. Não, porque já na Bíblia, na Torá, nas Escrituras, na Paraxá dele, os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados, é o manual nosso, do povo cristão. Mas muitas das vezes, por ter o nome Antigo Testamento, eles estão tirando fora. Então é a tal da graça. É a tal da graça que importa hoje para o mundo evangélico, para o mundo gospel, como que se diz aí, que o homem criou isso tudo. É essa tal dessa graça, meus amados. Porque nada foi de graça. Não. Abraão não foi de graça, meus amados. Não foi. O sofrimento de Abraão não foi de graça. Teve renúncia. Teve tristeza. Jacó teve enganação. O seu pai Isaac teve muita tristeza. Então, meus amados, entendam a colocação. Nada foi de graça, não. Saia desse engano. Então, voltando aqui no texto bíblico, do qual eu falo, porque os filhos desprezam o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. O que eu digo é a nossa casa. É o nosso ambiente familiar e a nossa casa também na igreja. Onde muitas das vezes o povo só está indo buscar a graça, o dinheiro, os status. Aí o pregador está lá pregando uma linda mensagem. Homens e mulheres poderosos usados pela mão do Eterno. E tem um aqui no celular, tem um mascando chiclete, tem um pouco se lixando para o que está acontecendo. Só está perdendo tempo esquentando o banco da igreja. Meu irmão, mas como é que você fala isso? Porque é a verdade, meus amados, é a verdade. Chega de enganação, chega de você ficar enganando a você mesmo. E o que você quer dizer com isso? Porque aqui já diz que o mundo já está uma bagunça, aqui já diz, mas no contexto espiritual, do qual eu estou aqui a vos falar agora, no contexto espiritual, no reino espiritual, só sabe das coisas do Espírito, meus amados, aquele que é espiritual, não aquele que é melhor ou pior, não. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, assim já se diz a palavra. A árvore não presta, ela é cortada fora.
Ela é tirada por Deus para fora. A verdade é essa. Ou você está com Cristo ou você não está, meu amado. Não tem negócio de ficar de balelinha, não, ó, massageando o ego, não. Não tem negócio dessas crentaiadas Nutella aí, não. Não tem. Porque agora é a geração TikTok. Então é por isso que está aqui, ó, aqui já fala, antes de vir essa geraçãozinha TikTok aí. Eu estou falando, meus amados, da palhaçada que está aí. Eu estou pouco me lixando para TikTok, mas é a palhaçada que o povo dentro da igreja está começando a colocar nas internet. Está começando a criar um invólucro, está começando a criar modismo. Está trazendo para dentro da igreja. A crentaiada TikTok, a crentaiada fazendo biquinho, a crentaiada indo aí disputar as irmãzinhas, os irmãozinhos, quem tem um salto mais alto, quem tem a roupinha mais coladinha, os irmãozinhos, quem é mais bombadinho, quem não é, meus amados. Quem usa mais isso, quem usa mais aquilo, tá assim. Eu não estou aqui falando, meus amados, mal de um ou mal do outro, não. Eu estou falando do comportamento que o povo cristão está deixando de ter. Os exemplos que nós estamos deixando de ter há muito tempo. Os exemplos disso, venha buscar sua bênção. Aí o povo vai. As igrejas estão assim, ó. Do pessoal buscando bênção. Que bênção, meus amados. Coisa que não vai durar na vida daquele que não tem compromisso com o eterno. A verdade é essa. Coisas das quais não vai ser duradoura em sua vida e nem na minha, se eu não tiver compromisso com o eterno. A verdade, ela é única. João 8,32 já nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que andar com Cristo andará em verdade, dará bons testemunhos. Então, meus amados, esse aqui, sogra, filha e filho já contra pai, isso tudo já existe há milhares de anos. Então eu estou aqui falando uma coisa espiritualmente, não falando, não lendo e falando uma leitura como se fosse um livro qualquer, não. Entenda no contexto espiritual, meus amados, entendam que essa palavra quer nos trazer no contexto espiritual. Então vamos lá aqui, ó, no 8 agora, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Agora, meus amados, entendam tudo isso que está aqui, ó, no 6. Porque a filha despreza o pai, filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sua sogra. Aqui está aqui, se isso tudo viesse, isso tudo que já está acontecendo, se fosse precavido lá atrás, se o povo do eterno, se o povo da igreja tivesse exemplos para dar, sem ter que usar um mundozinho gospel, sem ter que usar louvores que não edificam ninguém. Meus amados, eu não estou aqui falando em geral, entendam. Eu só estou aqui falando para quem não tem compromisso com o eterno. Porque, meus amados, a gente ter dó de alguém não é legal. A gente não tem que, não, porque eu tenho um dó, não. Você não tem que ter dó de ninguém. Todos nós, meus amados, já nascemos, prestem atenção só na narrativa. Todos nós já nascemos, já temos um fôlego de vida, para que possamos adorar a quem nos deu esse fôlego de vida. E o que a gente fazemos? Adoramos outros deuses. Adoramos outras coisas, menos aquele que nos deu fôlego de vida. A gente só vem lembrar dele, meus amados, quando a desgraça já está aqui, ó, o 8. Ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aí quando a gente estiver em trevas, quando a gente se lembrar que estamos no eu, e quando tivermos tempo, quando assim o Eterno permitir que nós viemos a ter tempo para isso, assim como eu tive tempo. Meus amados, eu vou contar o meu testemunho qualquer hora dessas em um dos meus vídeos. Eu tive tempo, não porque eu tive, porque eu sou merecedor, não. Porque a misericórdia dele já nos diz a Paraxá, já nos diz a Bíblia, que ela é infindável, não tem fim, a sua misericórdia é infindável. Mas temos que clamar por essa misericórdia dia após dia. E como que eu fui alcançado? Sendo que eu me encontrava no mundo das trevas, meus amados. Sendo que eu me encontrava drogado, sendo que eu me encontrava em prostituição. Aí quando eu chegava no meu leito, quando eu chegava na minha casa, eu já vou voltar para cá só abrindo parênteses. Quando eu chegava, meus amados, na minha casa, eu tinha um hábito. Eu comecei a ter esse hábito
Acho que foi o Espírito que colocou em mim. E muitas das vezes, nas minhas loucuras, nas minhas paranoias das drogas, eu colocava uma ministração, uma pregação, e eu ouvia ela todinha a madrugada inteira, 3, 4, 5 ministração. E todas aquelas 5 que eu ouvi, elas sempre falavam no meu coração, sempre falava. E eu me perguntava por que eu entendo tudo, por que eu não tenho força para sair disso. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, meus amados. E eu me via no meio dessa bagunça, dessa destruição total. Eu me via sem saída, mas ao mesmo tempo a saída estava ali. Cristo estava ao meu lado. Entrava aqui dentro, meus amados. Eu mesmo naquela loucura, sem dormir há dias. Meus amados, magro, acabado. Olhava para minha família, não tinha alegria dentro da minha casa. E eu mesmo ali naquela loucura ali, ó. Um cigarro um atrás do outro, cerveja, eu ali, ó. Ouvindo aquilo, mas eu ia lá dentro no meu intelecto. Lá dentro, onde que o Eterno habita dentro de nós. Ele falava, para mim, ele falava, você tem jeito. Mas como você tem jeito? E foram se passando dias, foram se passando meses. E eu ali, ó, me alimentando da droga que vinha. E lá dentro me alimentando do Espírito que eu tinha já dentro de mim. Então como que eu consegui permitir ouvir aquilo? Peraí, mas você acabou de falar que quem não tem compromisso é verdade. Eu não tinha compromisso, mas eu queria passar a ter. Eu não estava dentro da igreja, como eu falei, no celular, pouco se lixando para a palavra. Não, eu estava totalmente fora da palavra. Mas a misericórdia dele me alcançou, meus amados. Então lá dentro de tanto alimentar aquilo, quando ele falou, agora a minha misericórdia vai cair sobre si, vai cair sobre ti, agora a minha graça te basta, o meu poder te basta, não o meu, o poder do Eterno que já tem dentro de mim, tem dentro de você, já te basta, que esse fôlego de vida, você está vivo, você está ouvindo, você está falando, então agora eu vou fazer o que Deus, quer fazer na minha vida, e assim ele fez. Não porque eu sou merecedor, não porque eu clamei a ele do jeito certo, não. Foi porque eu ouvi, eu estava me alimentando de algo, eu estava me alimentando daquilo. Não foi fácil, meus amados, não foi fácil, mas eu me alimentei, e aquilo ali, de alguma maneira, o Espírito que estava lá dentro floresceu. Não por mim, mas pela misericórdia dele, pela graça dele que já me basta, mas não aquela graça de graça, porque eu estava na destruição. Aquilo estava me causando algo que estava destruindo todos, me destruindo e destruindo todos em minha volta. Mas de tanto eu me alimentar, de tanto eu pedi, tenha misericórdia, passaram-se anos. Não foi da noite para o dia não, meus irmãos, não foi assim não, ó. Passaram-se anos. E eu achando que estava tudo certo. Eu achando que estava tudo bem. Então entendam aqui que já diz pai contra filho, filho contra pai, destruição, filho mata pai, pai mata filho, a desgraça que já assola o mundo. Eu fazia parte dessa desgraça, eu fazia parte disso tudo. Por quê? Porque eu não era obediente, porque eu não entendia. E quando eu passei a pedir para ele, e ele começou a me falar, eu falei, eu não quero mais perder isso, eu não quero. Por que você não quer, meu filho? Por quê? A destruição é terrível, meus amados, em nossas vidas, é terrível. Você vê as pessoas do seu lado sofrendo, e você acha que você está certo, você destruindo a vida das outras pessoas. Meus amados, eu destruí a vida das outras pessoas. Eu destruía, achando que eu estava fazendo uma coisa, mas compra quem quer, vem aqui quem quer. Não, não é assim não. Então entendam, agora eu vou fechar o parênteses aqui e vou voltar para a Bíblia. Entendam, então só a minha colocação no meio dessa destruição toda. Fechando o parênteses aqui, agora voltando para cá, eu vou contar meu testemunho outra hora, fiquem tranquilos, eu vou contar. Eu sei que para alguns talvez não interessa, mas um bom testemunho, vindo da parte do Eterno, ele edifica a vida de milhares. Edifica.
E temos que permanecer firme, foi igual eu falei para vocês. Temos que permanecer, é difícil, mas temos que permanecer. Cada dia, meus amados, sem fumar um cigarro, sem beber, sem se prostituir, sem se drogar, é uma vitória para o reino de Deus. É uma vitória no reino, no mundo espiritual. O homem talvez veja isso como uma coisa qualquer, mas no mundo espiritual, aquilo que o homem não entende, é uma vitória tremenda, meus amados. É uma vitória muito forte. Você poder ceiar, você poder estar ali, ó, passar dificuldades, você poder conhecer um, conhecer o outro, e você ver como é que é aquilo tudo, e você falar, eu já fiz isso, eu já passei por aquilo, eu já tive no meio dessas trevas, eu já tive nesse barco, eu já tive no meio dessa fornalha, mas Cristo era comigo. Como que você sabe disso? Aqui eu estou falando o que eu sentia, mas eu não tinha força. O que eu queria, mas eu não tinha força. O que eu pensava, mas pouco me importava. Mas quando a misericórdia dele, quando ele falou, chega, agora eu quero. Por quê? Porque eu vou te endireitar, meu filho. Eu vou te colocar no caminho novamente. Mas se segure. Porque olhe para trás. Ele nos dá a chance de olhar para trás. E quem não tem mais a chance de olhar para trás? Quem não tem, meus amados? Qual é aquele filho que bate no pai, sai para a rua, morreu? Qual é aquela nora que humilha a sogra, mas quando volta para casa ela está cuidando dos seus filhos? É assim, meus amados. Então eu e você, talvez você tenha um testemunho mais forte que o meu. Nós tivemos outra chance. Assim como foi o rei Davi. O rei Davi, meus amados, assim que as escamas caiu dos olhos dele, assim que Satanás se apartou dele, quando ele caiu com Betseba, quando o profeta Natan falou, lhe contou aquela história do homem rico, do homem pobre, que pegou a única ovelha dela, e Davi falou, esse homem merece 3 vezes uma punição. E o profeta falou, esse homem é você. Na hora, Satanás se apartou dele. Na hora, Davi entendeu o que ele fez, meus amados. Mas Davi, meus amados, pediu 3 vezes mais. E aquilo veio sobre ele. Ele era o rei de Israel, meus amados. Não era um homem qualquer, não. Não, ele foi um homem segundo o coração do Eterno, segundo o coração de Deus. Vocês têm noção do que é isso? O homem segundo o coração de Deus, meus amados, teve uma atitude daquela, quem dera nós. Mas o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus nosso. Esta é a alegria que nós temos que ter dentro de nós. Mas para Davi, meus amados, mas para Davi ser quem Davi foi depois disso tudo, porque, meus amados, a espada nunca se apartou da casa de Davi, nunca. Aquele pecado nunca se apartou. Não. O filho qual ele teve com Betseba morreu, depois foi que veio o outro Salomão. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então entendam, por que a glória da segunda casa? Porque você teve a chance de estar na glória da segunda casa. Então isso já é uma vitória tremenda. Para mim, para você, é uma vitória grande. O homem não entende isso, meus amados. Não, o homem na carne não entende. O pastor sem visão, o bispo, o irmãozinho sem visão, sem intimidade com o Eterno, ele não entende isso. Não, ele acha que é uma leitura qualquer. Ele acha que um testemunho é um testemunho qualquer. Não, eu estou aqui falando coisas do Espírito, não é da carne, não. A carne que eu digo, meus amados, é a gente falar de qualquer jeito. É a gente falar aquilo que a gente não viveu. Temos que andar aqui, ó, porque Paulo já disse, militamos segundo a carne, mas não temos que alimentá-la, não temos que fazer coisas tais. Então aqui já diz essa guerra entre as pessoas já vem de antes. O mundo de hoje, a geração TikTok, a bagunça que está. Então está aqui, quando veio sobre ele, que ele começou com ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Levantar-me-ei, se morar nas trevas do Senhor será a minha luz. Tem esperança, porque os inimigos chacoteavam. Muitas das vezes está difícil. Mas quando você tem uma esperança dentro de você, quando você se apega a isso, não é a homens, não é a dogmas, não é a igreja, não é essa maldição que estão colocando dentro das igrejas, não. Não é do Deus manda dizer que você tem problema. Entenda, não estou aqui chacoteando da profecia. Profecia ela é válida, ela existe. Mas hoje é tudo. Venha, Deus manda te dizer, eu faço um pix. Me ligue, me chame no meu particular que eu falo com você. É a palhaçada que tá essa que eu falo, meus irmãos. Palhaçada, o povo totalmente fora da visão do Eterno. O povo totalmente buscando Deus de qualquer jeito. Mas buscando Deus com aquele desenho minúsculo, meus amados.
Não é o nosso Deus, o Deus de Israel, não. Não é o Deus daquela nação, daquele povo, não. Do qual nós somos co-herdeiros daquelas promessas. Não é esse Deus. Não é, meus amados. Porque aquele Deus, ele nos ouve, meus amados. Ouve o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, ele nos ouve. O Deus daquele povo, ele nos ouve, assim como ele ouviu Moisés, quando Deus quis destruir o povo, e Moisés falou: não, Senhor, não faça isso. O que iriam dizer os outros povos que o Senhor tirou o seu povo do Egito, da escravidão, para matá-lo no deserto? Olha só, meus amados, a intimidade, o jeito de um homem de Deus conversar com ele. Olha só como é que é. Agora, por que Moisés conversava assim com o Eterno? Ah, porque era Moisés? Não, meus amados, não porque era Moisés. Porque antes de Moisés se tornar Moisés, ele foi egípcio, mas ele era hebreu. Ele conheceu toda a linguagem do Egito, conheceu todos os estudos, foi criado dentro do palácio, e a sua família fora do palácio, sendo escrava. Olha como é que girou tudo, olha como é que Deus fez tudo. Mas se Moisés, diante daquela salsa, se ele se negasse e não quisesse Deus assim sentisse no coração dele, ele não iria ser o Moisés, iria ser outro Moisés. Ah, por quê? Porque é assim, meu amado. Ou estamos com Cristo ou não estamos, e quando formos pedir alguma coisa igual Moisés fez, o Eterno vai nos ouvir. Por quê? Ah, Moisés foi ousado? Não. Ele não foi covarde, meus amados. Mesmo diante da dificuldade, ele não foi covarde. As igrejas estão sendo covardes, estão massacrando o povo, estão massacrando o povo cristão, estão contando um evangelho do qual os pastores não vivem. Eles estão mentindo para o povo. O povo está perdendo a salvação por desobediência e por mais ainda crueldade do seu líder, que é para conduzir as ovelhas ali, ó. A pastos verdejantes estão conduzindo as ovelhas para o mundo, estão trazendo o mundo, o lobo para dentro do seu curral, o lobo de junto às suas ovelhas, para que fiquem ali se contaminando uma com as outras. É assim que está. É o tal do mundo gospel. É, meus amados. Meus amados, a gente temos que viver o que sai daqui, ó. Deuteronômio já nos diz isso, Deuteronômio 6, leiam. Temos que andar nas leis em desígnios. Temos que ser obedientes, assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi os profetas. Meus amados, assim como foram os profetas de antigamente, meus amados. Temos que andar como andou Elias, temos que andar como andou João Batista. No deserto, mas a gente não vai sentir que estamos no deserto. Porque hoje o cristão tem maneira de falar: ah, irmão, estou no vale. Ah, irmão, estou isso. Ah, irmão, estou aquilo, meus amados. Muitas das vezes nem sabemos o que é o vale. Porque o dia ruim chega para todos. É. O dia ruim chega, meus amados, para todos. O dia ruim que eu falo é a falta de fé. O dia ruim, meus amados, que eu falo é quando te profetizo uma coisa e você está tão fraco que você deixou escapar aquela profecia. O dia ruim que eu falo é quando morre um ente querido seu. Esse é o dia ruim. O dia ruim é quando as pessoas chacotiam, duvidam da sua fé. E você olha para o céu e fala: oh Deus, o que eu devo fazer? Pois aqui está, meus amados, no 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. Se morar nas trevas, do Senhor será a minha luz. 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Então preste atenção, meus amados. Aqui é quando o pecador se arrepende. Aqui é quando nós sabemos. Aqui é quando nós sentimos o dia ruim. A gente fala: ó Deus. Assim como são os cânticos de salmos. Porque Davi, os salmos, eles são cantados, meus amados. Se você for ver, são tudo melodias, são tudo cantados. Por quê, meus amados? Porque aquilo dali tem que ser música para os nossos ouvidos. Uma melodia nos traz coisa boa. Então o salmista Davi, ele tinha esse dom. Então entendam em melodias para que entre no seu ouvido e impregne. Igual aquela música que muitas das vezes nós cantamos sem querer cantar, porque está impregnada. Tem que ser essa música. Tem que ser esse Cristo grudado em nós. Então aqui está: sofrerei no 9, ó, Miqueias 7:9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Sofremos. O dia mal vem. Por que o dia mal vem?
Ah, porque está tudo legal? Não, temos que ser provados para sermos aprovados. Temos que ser testados, meus amados, assim como já somos todos os dias. Porque a salvação é uma coisa contínua. A salvação não é eu batizei e pronto, a graça me basta, eu vou dormir, que as bênçãos caem do céu. Não, está tudo errado. Essa teologia, escatologia falha, que eles estão impregnando no povo aí. E muitas das vezes, meus amados, o povo de sedidura, servência, só quer me ver a nós. Só quer uma bênção legal, se mandar você orar, jejuar, praticar boas obras. As pessoas não sabem o que é isso. Agora Deus manda dizer que você tem problema. Ah, eu tenho mesmo, irmão. Estou com tanto problema na minha vida, mas quem que não sabe, meus amados? Quem que não tem problema? Que Deus é esse que manda dizer que você tem problema? Que Deus é esse? Não é o Deus de Israel, não. Não é o Deus que nos juntou àquele povo, não é. É o Deus que as igrejas estão criando, meus amados. Mas, meus amados, a igreja está começando a abrir os olhos. Não porque ela é merecedora, porque Cristo é o dono da igreja. Porque a igreja já é a noiva de Cristo. Então não é porque o homem merece, não. É porque já é promessa do Eterno. Então a igreja verdadeira, as igrejas que temem ao Eterno, elas estão começando a ter uma visão diferenciada. Elas vão começar a ver, meus amados. Por isso que serão muitos chamados e serão os poucos escolhidos. Por quê? Porque deram ouvido ao que sai daqui, ó. Então entendam, deram ouvido ao que sai daqui. Então quando passaram a dar ouvido, passaram a entender o que o Eterno quer. E é uma coisa muito simples, a gente andar em desígnios, a gente andar, meus amados, em obediência, já nos livra disso daqui, ó. Sofrerei a ira do Senhor. Já nos livra de sofrer a ira dele. Já nos livra de passar pelo dia ruim. Daquele momento qual nós procuramos. Agora, quando Cristo, meus amados, ele jamais vai te dar uma luta da qual você não possa vencer com ele. Não porque você é merecedor, mas porque ele está contigo. Porque você confia nele. Porque no seu braço você não vai a lugar algum. Na nossa vontade de falar, eu posso, eu quero. Não, a gente não chega a lugar algum, é mentira, saia disso. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Tem que ter lágrimas, choro, bolacha do joelho no chão, meus amados. Para que nós conseguimos chamar só um pouquinho da atenção de Cristo. Só isso. Para que a misericórdia dele nos alcance. Para que o nosso batismo seja ali, ó. A nossa salvação seja uma coisa contínua. Não pare, não fique parado, não. Não ache que vem tudo de graça, não. Saia dessa mentira. Saia dessa enganação. É mentira. Ah, meu irmão, mas só que eles falam. Eles explicam lá na Bíblia. Mas como é que está a vida do pregador? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou aqui relatando. Se não andar aqui, ó, não tem conversa, meus amados. Não tem papo. Se você está fora disso daqui, você está totalmente fora da visão. Cristo está olhando ali. Ah, não, mas peraí, ele veio para todos. Nem todos estão com ele. A morte dele foi para todos, mas nem todos aceitam. A salvação é para todos, mas nem todos querem conquistar essa salvação diária. Não quer. Então Cristo não vai ficar ali não, meus amados. Tem dó de ninguém não. Ele vai sempre em frente. Ele vai sempre em frente conduzindo o seu povo. Tem que ir em frente. Não tem que ser covarde. Ah, Senhor, mas meu Senhor, mas está ruim. Vamos em frente. Ah, meu Senhor, mas está difícil. Vamos em frente, porque lá na frente tem algo melhor. Ah, não, mas eu estou triste aqui. Vamos em frente, porque a alegria está adiante. Ah, não, mas eu quero descansar um pouquinho. Vamos em frente, porque o refrigério vem logo adiante. É assim, meus amados. Não tem negocinho de massagear, não tem. Ah, meu papai, Cristo me carrega no colinho. Para com essa bobagem, não. O eterno, meus amados, não é nenhum brinquedinho para a gente ficar me carregando no colo, não é nenhum amiguinho nosso, não. Ele é amor e ele é justiça. Ele é aquilo, meus amados, que confronta todo pecado e toda mentira, todo engano, toda idolatria, toda feitiçaria, bruxaria, todos maldizentes. Ele é isso. Não tem como eu ser ao contrário e ele está comigo, não tem. Não existe. A misericórdia dele não quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero, não. Não. Ele já foi misericordioso para conosco já lá atrás. Mas temos que fazer por onde? Isso, resplandecer em nós. Andarmos em estatutos. 5, primeiro livro da Bíblia, a Torá, meus amados. Leiam, está aqui, ó.
Não é negócio de antigo, que o novo veio, não. Cristo veio para testificar o antigo, como está na nossa Bíblia, mas na Bíblia hebraica não tem Antigo Testamento, não tem. Está errado. Quem foi que colocou antigo? Já para confundir o povo. Aí a verdade de João 8,32 já nos diz isso. Então não é a Bíblia que está errada, é algumas pronúncias, meus amados, que não se encaixa naquilo, não tem como. Criaram coisas, meus amados, colocaram na Bíblia, criaram, o homem criou, porque, não, isso daqui não é legal, eu já falo isso direto, eu falo nos meus vídeos, não, isso aqui não é legal, eu vou tirar, eu vou pôr isso, não, tá errado. Começaram a sair da originalidade, assim como foi lá no conceito de Nicéia, eu sempre falo isso também. Eles baniram o povo judeu, não quiseram saber de papo com os judeus. Reuniram a grande cúpula e falaram, não, vamos ver nós aqui, o cristianismo, vamos criar o que a gente quer. Roma reuniu as grandes lideranças. Mas Israel, que é a raiz de tudo, meus amados. Mas é aquele povo judeu que é o herdeiro do que é o herdeiro, não me desculpem, que é o primogênito. Israel é o primogênito de Deus, é o primogênito do Eterno. Yeshua, Jesus, ele era judeu, tinha sangue, ele era da linhagem, da raiz de Davi, de Jessé. Ele era judeu, meus amados. Então entendam, no contexto bíblico, no contexto original, no contexto espiritual, desde o tempo, desde a fundação do mundo, entendam. A igreja começou a cair no meio do caminho. A igreja começou a se levantar do jeito dela. A igreja começou a se criar do jeito dela. Então entendam, meus amados, judaísmo não salva ninguém. Cristianismo não salva ninguém. O que salva é aqui, a palavra do Eterno, ela aplicada, ela conduzindo o povo andando na palavra. É isso que te conduz à salvação. É isso que vai te ensinar a andar no caminho. É isso que vai fazer você entender que Jesus não veio para anular o Antigo Testamento. Ele não veio para que a graça de morte dele, o povo cristão pensa que foi de graça. Mas eu não penso, mas tem muitos que pensam. Meus irmãos, se informe. Saia aí do WhatsApp, saia daquela... Eu costumo falar, abrindo aqui um parênteses novamente, saia daquela lá que fica assim, ó. O povo está habitolado, meus irmãos, está assim, ó, na internet, ó, vendo status, vendo vídeos, propagandas e assim, ó, se alegrando com a ilusão do outro que está ali passar algo mentiroso. Tem algumas coisas que é verdade, é óbvio que tem. A internet ensina hoje os grandes youtubers, como é que eu posso falar? Para não ficar uma palavra muito pesada, para o vídeo também não ser derrubado, meus amados. Vamos se dizer assim, as pessoas postando os vídeos qualquer, as pessoas querendo ser youtuber, colocando a mãe, fazendo brincadeira com a mãe, com o pai. Eu acabei de ler sobre isso. Mas é só uma brincadeira, mas está indo totalmente contra a Bíblia, está desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe, com farinha no rosto. Isso daí é o que eu estou falando, é o mínimo, é só um pouquinho. Com aquele lá que corta a garrafa e tome, aí a mãe xinga. Com aquela que a mãe xinga o filho, com aquela que passa um chocolate na roupa. Meus irmãos, desculpem aqui, aí suja a calça da mãe, aí grava a mãe e fala, mãe, pô, olha mãe, o seu jeito aí, olha como é que tá as suas calças sujas com chocolate, para dizer que a mãe não deu tempo de ir no banheiro, vocês entenderam? Olha como é que tá a banalidade na internet, meus irmãos, o povo tá indo aí você vai ter milhões de seguidores, pessoas criando vídeos iguais a esses vídeos dos quais eles veem assim, ó. Aí vem um fazendo uma dancinha, tô perdendo tempo com isso. O mundo tá assim, a geração TikTok, a crentaiada tá assim, fazendo pose dentro da igreja, biquinho. Meus amados, tá assim. Fazendo carinha. A pregação rolando eles aqui, ó, na internet, tirando foto, pouco se lixando para o que está saindo daqui, ó. Então é aí que eu falo para você que você entra na banalidade. Mas você está radicalizando, meus amados, não tem mais como a gente ficar passando a mão na cabeça de crente vagabundo, não tem. Me desculpe, a palavra vagabundo, me desculpem, mas não tem como mais a gente aceitar esse tipo de baixaria dentro das igrejas, desse tipo de crente que fala, eu sou crente. Como eu fui cortar meu cabelo esses dias, eu vi um rapaz falando isso. Meu irmão, você fez o que? Eu não briguei não, meus amados, eu só falei bem assim, é verdade, eu concordo com você, eu concordo. Até um certo ponto eu concordo com você. Eu concordei com ele. Crentaiada, que não tem o que fazer.
Crentada que se diz que é crente, como ele falou, tá no grupo de WhatsApp lá do pessoal lá do cabeleireiro, que é só sacanagem, é só baixaria. E o rapaz falou, pô, tira o fulano que ele tá naquele grupo, ele não é crente. Eu vou esculachar ele quando ele mandar alguma mensagem lá, porque ele é crente. Olha só o nível. Olha só a palavra que a gente tem que ouvir, meus amados. Aí eu falo, crente ele é, lógico, que até o nosso adversário é crente. Mas eu quero ver se ele é crente daqui, ó. Ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém não, meus amados. Mas temos que dar bom testemunho. Temos que viver aquilo que pregamos. Temos que pregar aquilo que vivemos. É simples assim, não tem negócio de mas fulano está radicalizando. Não, João 8,32 já não diz. Conhecereis a verdade que está na Bíblia, conhecereis a verdade da qual Paulo, da qual os grandes profetas já vêm nos falando desde o tempo antigo. Conhecereis essa verdade, oferecer a Cristo o seu melhor, ou circuncidar o seu coração, como Paulo falou. Não precisa mais ser se circuncidar como manda a lei. Porque pela morte de Jesus, as 613 leis, meus amados, que eram aplicadas ao povo judeu, foram tiradas algumas de lado. Que é o sacrifício com sangue, não precisa mais. Então entenda por que não precisa mais. Porque a morte de Jesus já foi com sangue. O pagamento da minha vida e da sua já foi pago lá na cruz. E foi testificado ao terceiro dia quando ele ressuscitou. Para que hoje nós estivéssemos aqui. Vida e vida com abundância. Não é essa abundância só não, meus amados. Não. Não é só essa abundância não. É a abundância de alegria. É a abundância de você entrar dentro da sua casa e você estar feliz. É a abundância de você entrar dentro da sua igreja e você estar feliz. Por quê? Porque são cristãos de verdade. Porque são pessoas tementes ao eterno. Então vamos lá aqui para a gente finalizar no 10. A minha inimiga verá isso e cobrirá a confusão. E ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos haverão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virá a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. É muito forte, meus amados. É muito forte. O seu adversário, ele só espera isso de você. O seu adversário, meus amados, ele só espera esse tipo de palavra. Ué, mas você não é crente? Ué, mas você não é cristão? Ué, mas você não é isso? Por que você... Só para poder te acusar. Só para ele ver a sua casa em ruína. Só para ele ver o desemprego, a doença, a desgraça assolando a sua casa. O nosso adversário é só para isso. E ele usa pessoas. É por isso que eu comecei no começo do vídeo falando de espiritualidade. Eu não estou aqui falando coisas qualquer. Estou falando coisas da Paraxá, das escrituras. Coisas espirituais. Coisas que só quem é espiritual entende. Então entenda, aqui ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Entendam, meus amados. Aqui ninguém é melhor ou pior. Não estou falando isso. Estou falando quem é espiritual. Quem tem intimidade. Quem busca ter intimidade. Não é para quem quer não, meus amados. É para quem almeja. É para quem luta para isso. Ser cristão, meus amados, não é fácil não. Mas eu digo, não é essa crentalhada que tem não. Ser o cristão da Bíblia aqui, ó. Ser igual Paulo. Ser igual Silas. Ser igual Jacó. Meus amados. Ser igual a Abraão, ser igual o próprio Yeshua, nosso Jesus. Porque Paulo já disse que temos que ser imitador dele. Meus amados, é muito forte essa palavra, é muito forte. Temos que andar segundo o Cristo andou, igual ele andou. Para quê? Para a gente ser melhor ou pior? Não, para que tudo aquilo que ele já nos testificou, nós possamos fazer milagres maiores ainda dos quais ele fez, mas no nome dele, não no meu, não em placa de igreja, não porque eu sou merecedor, não, é porque ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Senhor dos senhores, meus amados, não há outro. Pode se levantar a igreja, pode se levantar o inferno, quem for, o Cristo, ele sempre vai ser o mesmo. Ele é imutável, meus amados. Ele é o princípio, o meio e o fim. Não há outro. E nunca haverá e nunca há de haver igual a ele. Não.
Ele é o Criador de todas as coisas. Então entenda, o que é do Espírito, é do Espírito. O que é da carne é do mundo, meus amados. Não tem como se misturar os dois, ou está na verdade ou está na mentira. Então se atentem ao que sai daqui, ó. Se atentem, meus amados. Eu já finalizei aqui no 12. Me perdoe, eu finalizei no 13, tá bom? Então fica aí, ó, Miqueias 7, capítulo 7, versículos 4 até o 13, meus amados. Se você não entendeu, leia, reflita. Busque mais a face do Eterno, para que não sobrevenha sobre você confusão, para que não sobrevenha sobre você coisas da carne. Então entendam a colocação. Ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém. Judaísmo, cristianismo não salva a vida de ninguém. O que salva é a sua fé, o que salva é o Cristo. O Salvador, ele é o único, o Messias, o Yeshua, ele é o único, o eterno, nosso Deus é o único. Não há outro. Não há amiguinho, amiguinha, não há marido, esposa, não. Ele é o único Salvador de toda a humanidade, é o único. Então entenda, para que essa salvação se conclua em sua vida, para que a libertação se conclua em sua vida, para que você entenda isso tudo, para com a sua vida você tem que andar em retidão, você tem que ser o melhor dos melhores para o eterno. Você no mundo espiritual, você tem que ser o melhor. Então entendam, não é questão de melhor, de querer ser, não. É questão que você tem que buscar isso daí dia após dia. Você tem que se mortificar dia após dia, para que no mundo espiritual você seja reconhecido. Essa é a verdade, não há outra. Quer dizer que o que você fala, não, o que eu estou falando está aqui, ó. Nas nossas escrituras sagradas, está aqui. Leia os 5 primeiros livros da Bíblia, é muito importante para você cristão, para mim cristão, é muito importante. Para nós que olhamos para aquela nação, para aquele povo de Israel e acreditamos que o Deus dele é o mesmo Deus que nós, não que eles sejam melhor ou pior, não, mas eles são o herdeiro das promessas e nós somos o co-herdeiro pela morte do Messias, pela morte de Yeshua na cruz. Nós fomos aproximados, o véu foi rasgado, nós passamos a ter direito também. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender, nós temos que nos aproximar daquela nação, aquele povo. Nós temos que andar nos mesmos estatutos que eles. O judeu messiânico, meus amados, os judeus que acreditam na morte e na ressurreição do Filho do Eterno. É esse que eu estou falando, não estou falando de judeu qualquer não, que está cheio de judeus aí, mas não é aqueles que acreditam não. Assim como foi Ismael, meus amados. Vocês lembram de Ismael? Foi filho de Agar? Vocês lembram dessa passagem? Só abrindo um parênteses aqui, vocês lembram de Ismael? Não, os ismaelitas você acha que veio da onde? Foi criado por acaso? Não. Você lembra o acordo que Sara fez com Abraão? Vocês lembram a desobediência de Abraão nessa passagem, nessa parte? Vocês viram o desespero de Sara? O que ele... Meus amados, eu estou falando de Abraão e de Sara, não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando dos nossos patriarcas. Vocês lembram desses erros deles? Eu acabei de ler aqui. Eles sabiam do que eles fizeram. Teve consequência séria por isso. Eu acabei de ler aqui, ó, eu vou ler novamente, ó. Aqui, ó, no 9, 7, Miqueias 7, capítulo 7, versículo 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Pronto, Abraão passou por isso. Passou. Os ismaelitas veio através de Ismael, meus amados. Porque é o nome? Não, é porque a história é essa. O fato verídico é esse, não tem historinha. Estou contando historinha. É a linhagem de Ismael, são os ismaelitas. São outros povos, são outros costumes, são outras... Mas Ismael era filho de Abraão, tinha sangue na veia dele de Abraão. Tinha sangue de homem de Deus na veia dele. Mas ele opinou por outras coisas. Mas a promessa era com ele também. Então ele foi um povo muito numeroso, assim como é nos dias de hoje ainda. Então entendam, estudem e se aprofundem nisso. Meus amados, a Bíblia, o hebraico, a originalidade de tudo é tão grandiosa, meus amados, que se você entender 5, 6 vírgulas, você já vai entender muito. Você já vai se encaixar, já vai fechar aquela pecinha do quebra-cabeça da qual falta na vida do povo cristão. O que lê o hebraico? Não. O que ser judeu? Não, nunca seremos. E não fomos nascidos para isso, não.
Fomos nascidos para testificar a vinda, a morte e a ressurreição do Filho do Eterno. É isso que viemos. E os judeus, aquela nação, veio para ser luz para os outros povos, para as outras nações. E mesmo assim, Roma, na antiguidade, baniu, tirou Israel, não quis aquela luz. Aí plantou o cristianismo, plantou essa palhaçada que é hoje. Começou a criar dogmas cristãos, começou a dividir igrejas. Essa aqui é boa, essa não é. Se tivesse ouvido aquele povo, se tivesse andado naqueles costumes, criaram calendário, criaram costumes, criaram culturas, que sai totalmente, vai tudo contra a palavra do Eterno, da qual naquele tempo eles tiveram chance de aprender. Mas aí o homem é muito egoísta, meus amados. O homem não quer saber de andar em obediência. Então é por isso que eu falo, quando você começar a entender uma, duas vírgulas do hebraico, a originalidade de tudo vai se encaixar e você vai começar a entender. Ó Eterno, me perdoa pelas minhas falhas, mas me encaixa no meio do teu povo para que eu possa entender de verdade o seu chamado, o seu propósito para com a minha vida. Meus amados. Então se atentem ao que sai daqui, leiam os 5 primeiros livros da Bíblia, leiam. Tem lá Levítico, tem Número, tem as partes de sangue lá, mas leia tudo que você vai entender. Pronto, você vai entender as leis de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Não é Antigo Testamento não, meus irmãos. Não põe essa palavra antigo não. Isso daí é para te tirar da visão. Leia então esse antigo e entenda o que vem no novo. Porque o novo nunca veio para anular o antigo. E o antigo nunca veio para não ser luz para o novo. Não. Eles é um conjunto. Deus no antigo e o Filho no novo. Como é que eu posso anular o Pai e só acreditar no Filho? Se ele é a própria imagem, se ele é o próprio Pai, se ele é o próprio Espírito, se ele é a Trindade, nenhum só. Que o povo cristão aí está bitolado com muitas coisas. Quer dizer que o que eu falo é certo? Não. O que eu falo que sai daqui, é o que o Eterno nos manda falar. Não é o que eu crio um estudozinho qualquer, entenda a minha narrativa, e coloco na mente do povo, não. Está saindo daqui o estudo, está vindo daqui, tá, glória a Deus. Esta é a visão. A igreja tem que andar nisso. A igreja tem que voltar lá no tempo da igreja primitiva, das primeiras igrejas, dos primeiros povos, das primeiras adorações. A igreja tem que voltar a esse tempo, meus amados. Então entendam aqui a minha colocação, entendam. Então leia, estude. Restauração para o povo de Deus, restauração para o povo do Eterno, restauração da Bíblia, restauração da Paraxá. Mas o que você quer restaurar? Porque a igreja está matando isso daqui, A igreja não está explicando a palavra do jeito que tem que ser. Não está. A igreja começou a criar, meus amados. A igreja começou a fazer criação que ela quis. Com dogmas. Com isso. Eu só vou dar um pequeno exemplo aqui, só um pequeno exemplo. Quando a gente olha para Israel, quando a gente olha para as igrejas dele, para que você entenda, sinagoga é igual às nossas igrejas. Não é igual às igrejas, mas eu só troco o nome. Mas quer dizer isso. As sinagogas dele é do mesmo jeito desde a antiguidade, não muda nada. Não. É a coisa mais linda, meus amados. Por quê? Porque vem desde aquele tempo. Foram os instrumentos que tinham lá no tabernáculo que Moisés fez no meio do arraial, é o que tem hoje dentro. Tem a menorá, tem a arca da aliança, tem as taças, os catiçais, tudo de ouro, tudo coisa bonita. Veio desde o tempo antigo, eles não começaram a criar coisinhas, não. Eles veio desde aquele tempo até nos dias atuais, nos dias de hoje. E a igreja, meus amados, ela cria tantas coisas. Mas eu não sou judeu, ninguém está falando de judeu. Mas aqui na sinagoga, ninguém está falando de sinagoga, não. A gente estamos falando de costumes. A gente estamos falando do que a igreja começou a deixar de lado e começou a criar. Que a minha igreja vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter aquilo outro, que vai ser assim, que vai ser assado. E não está pregando aqui, Aí elas começam a criar uma própria cartilha, né, de coisas a ser feita, né? Cria ali uma cartilhazinha dos membros e pronto. Você tem que ficar ali, sendo doutrinado naquilo que a igreja criou. Mas no que a Bíblia deixou para que nós possamos andar nela, ninguém faz isso. Só os judeus fazem, só. Só os judeus acreditam.
Mas tem igrejas que estão se levantando, meus amados, entendam. Porque a Bíblia já nos diz que haverá um derramamento do Espírito sobre toda a terra. E esse derramamento já aconteceu. Então a igreja está começando a acordar. Tem as igrejas que estão começando a se levantar. O Eterno está começando a mostrar para pastores, para bispos, para homens de Deus, que o evangelho está sendo distorcido. Então eles estão começando a entender o que o Espírito está falando. Eles estão começando a ouvir o som da trombeta. Eles estão começando a ver o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então eles estão começando a se arrepender de algumas coisas. E estão começando a se voltar para a Bíblia. Então entendam. 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, leiam, aprendam, entendam o que sai daquele livro. É muito forte para a minha vida e para a sua. Então, meus amados, para a gente finalizar aqui, restauração já, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.